Efésios, capítulo 2, do verso 4 até o verso 10. Diz assim o texto sagrado: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor, somos gratos por termos acesso à Tua Palavra e termos condições, ó Pai, de entendê-la, isso através da iluminação do Teu Espírito Santo. Eu suplico, ó Pai querido, que eu seja um instrumento Teu para poder explanar, para poder elucidar, para transmitir, ó Pai querido, as verdades contidas aqui nesse texto. Eu suplico, ó Pai, para com a Tua igreja, que ela tenha o discernimento do Espírito Santo, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens aqui no livro de Efésios. Na última feita que nós usamos aqui o púlpito, nós falamos do capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. E nós vimos então que no contexto anterior, do verso 1 até o verso 3, Paulo, ele nos mostra que o homem, ele sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Essa morte espiritual é resultado, conforme ele mostra aqui nos versos anteriores, é resultado das suas ofensas, dos seus pecados. E como consequência dessa morte espiritual, o homem, ele está prisioneiro do mundo, da carne e do diabo. E também como consequência, o homem está debaixo da ira de Deus. A doutrina da depravação total, ela significa que nenhuma parte do homem, seja mente, seja vontade, seja consciência ou qualquer outra área, permaneceu sem ser maculada pela queda. É isso que ele nos mostrou do verso 1 até o verso 3. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, do verso 4 até o verso 10, Paulo, ele nos mostra que mesmo o homem nesta condição, separado de Deus, mesmo o homem nessa condição, morto espiritualmente, ele pode ser restaurado, ele pode se reconciliar com Deus, isso mediante a sua graça. É o que nós vamos falar aqui a partir do verso 4. O verso 4, Paulo ele começa dizendo, depois dele colocar então a condição do homem, ele, no verso 4 ele diz, mas Deus. Paulo aqui ele começa fazendo um contraponto com a condição da humanidade, com a condição daquelas pessoas caídas sem Deus, os homens que estavam em pecados, os homens que estavam escravizados pela carne, pelo diabo, debaixo da ira de Deus. Esses, eles foram agora, em virtude da iniciativa de Deus, eles foram alcançados, eles foram salvos. Mas Deus, é como que ele está dizendo assim, mas Deus mudou a sua história. A partir daqui, Paulo ele começa dando algumas motivações que levou Deus a mudar a história deste homem perdido em pecado, em ofensas, separado de Deus, morto espiritualmente. Ele começa a partir do verso 4, mostrando que Deus, por iniciativa dele, mudou a história deste homem.
mas Deus. E ele então inicia dando as suas, o que motivou Deus a ir a favor do homem. Em primeiro lugar, ele diz aqui no verso 4, que foi a misericórdia de Deus. O verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O que levou Deus, o que fez com que Deus ele tomasse a iniciativa para ir a favor desse homem, que estava separado dele, que estava morto espiritualmente, que estava escravizado pelo pecado, que estava condenado, que estava sujeito à ira de Deus. Ele diz aqui que foi a misericórdia de Deus. Misericórdia é o amor para com aqueles que são totalmente privados de recursos. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. O que ele coloca do verso 1 até o verso 3 é o que o homem sem Cristo merecia: a ira, a condenação, o estar separado de Deus. Mas ele diz que a misericórdia de Deus, como iniciativa de Deus, fez com que esse homem fosse salvo. A misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Lamentações, capítulo 3, o verso 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E essa misericórdia de Deus, ela foi demonstrada para com aqueles que não mereciam, mas para aqueles que estavam debaixo da sua ira, descritas no verso 1 até o verso 3. Mas Deus tomou a iniciativa, e a sua iniciativa, em primeiro lugar, foi devido à sua misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Em segundo lugar, o que fez com que Deus tomasse a iniciativa para salvar o homem, para vir ao encontro do homem, em segundo lugar, é o seu amor. A parte B aqui do verso 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós vemos que essa iniciativa de Deus, ele vir salvar a esses que estavam separados dele, teve como iniciativa o amor de Deus. Com isso nós entendemos que o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor é uma atitude, o amor é um feito de Deus, é Deus ele agindo na história, é Deus ele intervindo, é Deus se manifestando a favor do homem. Foi o amor dele para com os homens que fez com que esses descritos do verso 1 ao verso 3 fossem salvos. O amor de Deus é um amor sem limites. João, capítulo 3, o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que motivou, o que fez com que Deus ele tomasse a iniciativa para reconciliar esses que estavam mortos em ofensas e pecados, que ele descreve aqui do verso 1 ao verso 3, em primeiro lugar foi a sua misericórdia, em segundo lugar foi o seu amor para com aqueles que mereciam o seu desprezo, descritos aqui do verso 1 até o verso 3. Mas Paulo então, ele continua aqui no verso 5, mostrando a terceira motivação que incentivou, que fez com que Deus ele tomasse a iniciativa a favor desses que estavam em pecado. Ele diz aqui que foi a sua graça. Olha o verso 5: estando
nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo aqui no verso 5, ele repete o que ele havia dito no verso 1, no desejo de conscientizar aqui os homens a condição no qual eles estavam. E a condição que eles estavam era de mortos devido às suas ofensas, devido aos seus pecados. Eles estavam debaixo da ira de Deus, eles estavam escravizados pela carne, pelo mundo, pelo diabo, eles andavam segundo o curso deste mundo. Paulo, então, ele faz aqui um contraste, mostrando em relação à morte e à vida. Ele repete o que ele diz aqui no verso 1, mas ele mostra que houve, não obstante a ofensa, o pecado dos homens, houve a graça de Deus, houve o amor de Deus, houve a iniciativa de Deus a favor desses pecadores. Ele contrasta então a morte com a vida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. João capítulo 5, o verso 24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É esse contraste que Paulo faz aqui, entre a nossa condição de separados de Deus, de mortos devido às nossas ofensas e nossos pecados. Agora temos vida, e a temos, ele diz aqui, devido à iniciativa de Deus, pela sua graça. Foi a sua graça para conosco que nos trouxe vida, e a graça para com aqueles que estão descritos do verso 1 até o verso 3, aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que estavam separados de Deus, aqueles que estavam debaixo da sua ira. Foi para com esses que Deus então demonstra a sua graça. No verso 6 ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa salvação para conosco excede toda a benevolência, a misericórdia e a bondade de Deus, e faz com que nós, ao sermos salvos, nós estejamos numa condição elevada, e o mesmo poder que ressuscitou a Cristo irá nos ressuscitar, e no mesmo lugar em que Cristo está assentado, nós também iremos assentar. É o que ele diz aqui no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 1, do 19 ao verso 22, nós vemos o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, e o poder de Deus que o fez assentar nos lugares celestiais, acima de principado, acima de potestade, acima de toda hoste espirituais da maldade. É nesse lugar que Cristo, ao ter ressuscitado, ele está. E é nesse lugar que também Deus, ele nos vê, conforme está aqui no verso 6. Capítulo 1 de Efésios, do 19 ao 22 diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. É nesse lugar que Jesus está, e é nesse lugar que nós, ao termos nos reconciliado com Deus, termos sido salvos, nós também estamos. É o que Paulo ele diz aqui no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são
as que Deus preparou para os que o amam. Do verso 1 até o verso 3, Paulo ele mostrou a condição da humanidade, a humanidade separada de Deus, devido às suas ofensas, devido aos seus pecados, a humanidade fadada ao inferno, à ira de Deus, e ela estava escravizada pelo mundo, pelo diabo e pela sua carne. E Paulo então, a partir do verso 4, ele passa a trazer o que motivou a iniciativa de Deus para vir restaurar e reconciliar o homem. E ele diz então que foi a sua misericórdia, foi o seu amor, foi a sua graça. E agora no verso 7, ele mostra a quarta motivação que fez com que Deus ele viesse ao nosso encontro para nos reconciliar, para nos salvar, para nos restaurar uma condição então de nova criatura. E a quarta motivação foi a bondade de Deus. Olha aqui o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que será celebrado de eternidade em eternidade, o que será celebrado para todo sempre, foi o que Deus ele fez para conosco em Cristo Jesus. Foi ele ter nos salvo, em nós termos sido salvos. Isso é uma manifestação da bondade de Deus. Toda vez que você fala para alguém que você é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua salvação é uma manifestação da bondade de Deus. Isso é uma demonstração que Deus ele é bom. É isso que Paulo ele mostra aqui no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. John Stott, ele interpretando aqui esse texto, ele diz: Deus, ao nos ressuscitar e exaltar, demonstrou a suprema riqueza da sua graça e continuará a fazer assim por toda a eternidade. Nós, portanto, como testemunhas vivas da sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar a atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a nossa salvação. Nós somos um troféu, nós somos um testemunho, nós somos aqueles a quem, através das nossas vidas, ao mostrarmos que somos salvos em Jesus Cristo, é caracterizado, é manifesto a bondade de Deus. Nós somos então um instrumento que mostra o quanto Deus é bom ao Ele ter nos salvo. E essa bondade de Deus foi para com aqueles que não mereciam. Pelo contrário, nós merecíamos a sua rejeição, visto os nossos pecados, visto as nossas ofensas, visto nós sermos chamados aqui filhos da desobediência. Foi uma desobediência por querermos então estarmos longe de Deus. Foi por uma opção de não escolhermos querer obedecer a Deus. A esses que estavam então separados de Deus, Ele demonstrou a sua bondade, em nos salvar, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No verso 8 ele continua: porque pela graça sois salvos. Entenda, esse porquê aqui do verso 8 está ligado ao que ele falou aqui do verso 6 e do verso 7, mostrando então que a salvação é mais do que um perdão dos nossos pecados. A salvação é uma libertação da morte. A salvação é uma libertação da escravidão do mundo no qual nós estávamos sujeitos a ele, no qual nós andávamos segundo o curso deste mundo. A salvação é uma libertação do diabo. Andávamos segundo
o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. A salvação é uma libertação da nossa carne, no qual nós andávamos de acordo com a nossa vontade, de acordo com os desejos da carne e dos nossos pensamentos. A salvação é mais do que um perdão. A salvação é uma libertação da ira no qual nós estávamos sujeitos por causa dos nossos pecados. Paulo então ele fala, porque pela graça. Esse porquê então está ligado ao que ele mostrou acerca da nossa salvação. João capítulo 5, no verso 24, ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação é mais do que perdão. A salvação então é uma libertação da morte. Nós passamos da morte para a vida. A salvação é mais do que somente um perdão, é também a libertação do pecado que outrora nos dominava. Romanos capítulo 6, o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A salvação é mais do que o perdão dos nossos pecados. A salvação é uma libertação do mundo no qual nos oprimia, estávamos sujeitos então à vontade mundana. João capítulo 17, do verso 14 ao verso 17 diz: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, porque eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A salvação é mais do que o perdão dos nossos pecados. A salvação é uma libertação do diabo, no qual nós estamos sujeitos a ele. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, mas agora nós podemos resistir a ele. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A salvação inclui a totalidade da nossa nova vida em Cristo, juntamente com quem nós fomos vivificados, exaltados e feitos a assentar nos lugares celestiais. É o que ele diz aqui no verso 6 e no verso 7. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Esse porquê ligou o que ele acabou de mostrar aqui nos versos anteriores, que nós agora temos vida, que nós agora fomos libertos do tacão do pecado que estava sobre nós, da opressão do diabo, da ira de Deus que recaía sobre nós. A salvação é mais do que o perdão dos nossos pecados, é uma condição de agora sermos feitos novas criaturas, estarmos numa condição agora de assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, uma condição agora de filho de Deus, uma condição agora de não sermos mais dominados pelas hostes espirituais da maldade, pelo pecado ou pela nossa carne. Nós agora podemos viver em santidade, porque em Cristo Jesus nós agora somos o templo do Espírito Santo. Ele diz aqui: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ele continua: pela graça sois salvos por meio da fé. Veja bem, a obra necessária para que nós fôssemos salvos foi realizada por Jesus Cristo, foi consumada por Jesus Cristo, foi totalmente feita em Cristo Jesus. A obra necessária para sermos salvos foi consumada em Cristo Jesus. O que cabe a nós é termos fé na obra realizada por Jesus, e ao crermos no sacrifício de Jesus feito por nós na cruz do Calvário, em que Ele nos substituiu
levando sobre si a maldição que nós deveríamos levar, deixando recair sobre ele a ira no qual nós merecíamos, sujeitando então a condição de levar sobre si toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, a consequência do nosso pecado, a ira de Deus sobre ele. Se nós então tivermos tão somente a fé na obra de Jesus Cristo, nós somos salvos. É o que ele diz aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé. João capítulo 3, o verso 16 e o verso 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ele continua: em isto, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Veja bem, quando Paulo ele escreveu aqui o verso 8, e isto aqui, ele está no neutro, e a fé é um substantivo feminino. Portanto, entendemos que quando ele diz isto, ele não está se referindo à fé, mas ele está se referindo ao conjunto de tudo que ele acabou de dizer, mostrando que isto, ou seja, a nossa salvação, o sermos reconciliados com Deus, o estarmos assentados nos lugares celestiais, o sermos agora nova criatura, tudo isto foi iniciativa divina, foi em virtude do amor de Deus, foi em virtude da bondade de Deus, foi em virtude da graça de Deus, foi em virtude da misericórdia de Deus. Isto, a sua salvação, a sua reconciliação, o você agora ter sido perdoado por Deus, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Parafraseando, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e tudo que foi feito para a sua salvação não ocorreu devido a algum mérito ou algo que vocês tenham feito, mas sim pelo dom gratuito de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, tudo o que foi necessário para que você seja salvo, não foi mérito seu, mas foi obra divina, iniciativa divina. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ele continua no verso 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é algo que porventura você pudesse ter feito, porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, o verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 17: aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Jeremias capítulo 9, o verso 24: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é algo que porventura pudéssemos ter feito, algo que porventura pudéssemos ter auxiliado, acrescentado, para que pela nossa própria justiça alcançássemos então o favor de Deus. Não, foi iniciativa divina, e na iniciativa divina a obra foi realizada por Cristo. Ao colocarmos então a nossa fé
na obra realizada por Jesus, termos fé no feito de Jesus Cristo, em ter nos substituído na cruz do Calvário, nisto está a nossa salvação. Ele continua no verso 10, porque somos feitura sua. A palavra usada por Paulo aqui, no qual ele diz que somos feitura sua, essa palavra feitura aqui, no original, seria poema, a mesma que nós falamos sobre um poema que nós declaramos. Nós somos o poema de Deus, que significa então a sua obra de arte, ou a sua obra-prima. Gênesis capítulo 1, verso 26, a parte A diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Nós somos então poema de Deus, e agora somos nova criatura. Nós já não temos mais aquela natureza adâmica. Em Cristo Jesus fomos feitos agora nova criatura, nos tornamos agora filhos de Deus, nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outrora, segundo o que Paulo ele falou aqui no contexto, do verso 1 até o verso 3, outrora estávamos mortos, devido às nossas ofensas, os nossos pecados, em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora, por iniciativa divina, devido à sua bondade, devido à sua graça, devido ao seu amor, devido à sua misericórdia, devido a algo que Deus fez, sem nenhum mérito humano, agora em Cristo Jesus somos nova criatura, somos nova criatura, somos o poema de Deus, somos agora nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus agora te vê em Cristo Jesus, Deus agora te vê através da cruz do Calvário, Deus te vê agora como nova criatura em Cristo Jesus. O verso 10 ele continua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Veja bem, nós não somos salvos por causa das nossas obras, mas sim, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, elas são indispensáveis para a salvação, mas não como uma base ou um meio, mas sim como uma consequência e uma evidência. Veja bem, as obras, elas não nos salvam, mas elas são uma evidência de alguém que é salvo. Por nós sermos salvos, por nós sermos nova criatura, pelo Espírito Santo agora habitar em nós, por nós termos sido recriados em Cristo Jesus, nós buscamos agora uma vida de santificação, uma vida agora de novidade de vida. Nós praticamos então as boas obras. Tiago, capítulo 2, o verso 17 e o verso 26 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. As obras é uma evidência de que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo, formando um corpo de Cristo, e agora estamos em um processo de santificação.
Esse processo de santificação são as boas obras no qual nós andamos nela, como resultado de que nós fomos salvos, porque somos poema de Deus. Nós somos o poema de Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele termina então o verso 10, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus de antemão preparou, segundo o seu desígnio, segundo a sua vontade, numa eternidade passada, Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É interessante aqui a forma como Paulo ele termina este parágrafo. Ele termina da mesma forma que ele começou, mostrando aqui o andar humano, né? O andar humano é uma expressão idiomática hebraica que quer definir o estilo de vida, a maneira como a pessoa se conduz, ou seja, a sua vida. E ele mostra no verso 2 que em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É assim que ele começa esse parágrafo. Como era o nosso estilo de vida, como era a maneira no qual nós andávamos. E agora ele termina, depois de mostrar a iniciativa de Deus em nos reconciliar com Ele, a iniciativa como resultado da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Ele então nos reconciliou com Ele, nos fez agora nova criatura, e para que nós andássemos nas obras que Ele preparou numa eternidade passada. Ele faz aqui um contraste entre o nosso viver antigo e o nosso viver agora. É um contraste entre dois estilos de vida, o bem e o mal. É um contraste entre dois senhores. Antes servíamos o diabo e agora servimos a Deus. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Outrora andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas agora, por sermos poema de Deus, por termos sido criados, sendo feito agora nova criatura, nós agora andamos praticando as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Deus, Ele tem um propósito definido na sua vida, e esse propósito você agora está cumprindo, por ter sido chamado, por ter sido escolhido, por ter sido resultado das bênçãos, no qual Ele colocou ali no capítulo 1, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O Ele ter te escolhido, te predestinado, te chamado, ter te feito filho de Deus. E os propósitos no qual Deus Ele tem para a sua vida é que você ande em novidade de vida, ande cumprindo as obras no qual Ele preparou para que você andasse nela. Concluindo agora esse texto, Paulo nos relatou aqui 3 realizações em Cristo, pelo poder e pela bondade de Deus. A primeira, nós vimos aqui no verso 5, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A segunda realização foi que Deus nos restou juntamente com Ele, o verso 6, a parte A. E a terceira realização foi que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o verso 5, o verso 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome. Obrigado a Deus pelo seu amor para conosco. Obrigado a Deus pela tua graça para conosco. Obrigado a Deus por termos sido salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em Cristo Jesus sermos nova criatura. Nós que outrora, Pai, andávamos em ofensa e pecado, nós fomos salvos, sem nenhum mérito, sem algo que pudéssemos ter feito, mas foi obra e iniciativa divina. Cristo levou sobre si, ó Pai, os nossos pecados, as nossas ofensas, a maldição, a ira que deveria ser sobre nós, Ele levou, nos substituindo na cruz do Calvário. Somos gratos a Deus pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo que o Senhor realizou por nós em Cristo Jesus. E por isso estamos aqui reunidos para Te adorar, para testemunhar para todos que queiram ouvir que somos salvos. E isso é um reflexo da Tua bondade, é um reflexo do Teu amor para conosco. Ó Senhor, receba a glória, receba o louvor, porque só a Ti pertence a honra e a glória para todos sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bendito o nome do Senhor.